desafio maior na situação da inclusão é entender que é um caminho onde a gente não tem volta. Lidar com o outro, com as suas diferenças, ela inclui um movimento social de uma forma mais ampla, uma mudança de paradigma, de entender as coisas além do que se entende como lei, mas uma coisa que leva a sociedade a conviver melhor com as diferentes pessoas nas suas diferentes formas, independente da condição que ela tenha. Então, eu sou a professora Fátima Mineto, sou professora há muitos anos já e trabalho com pessoas com deficiência desde 1983. Atualmente eu coordeno um laboratório de pesquisa em educação na Universidade Federal do Paraná, com pesquisas direcionadas à área tanto para as práticas de inclusão como para a educação parental, ajudar os pais a educarem os filhos com alguma diferença no desenvolvimento. Hoje tem se falado muito de inclusão e realmente é um tema desafiador. Mas o que a gente vê na grande maioria das vezes é uma pseudo-inclusão. A sociedade ela é sensível ao tema, ela quer incluir, mas não quer fazer modificações de fato para entender a diversidade humana. Então isso de alguma forma acaba trazendo uma ideia ruim sobre inclusão, causando maior sofrimento tanto para as famílias quanto para as pessoas que têm alguma deficiência. E de uma forma geral para a própria sociedade, que quer ser acolhedora com a diversidade, mas que ainda não respeita essa situação singular que todos nós temos. Eu acredito que a principal mudança em relação à ideia é o conceito de deficiência, porque era um conceito médico, onde a gente trabalhava em cima do defeito. E hoje a gente trabalha no modelo social, que é o potencial que a pessoa tem. Ao invés de eu focar no que ela não consegue, eu vou trabalhar em cima do que ela pode fazer. Pode fazer enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto pessoa. E no modelo médico, a gente trabalha em cima das partes que falham. Né? O modelo médico ele traz para nós um diagnóstico no sentido do que não está funcionando. E o modelo de deficiência social, entendido de uma forma nova, né? de um modelo mais abrangente, ele traz para nós essa consciência de que a pessoa tem muitas potencialidades, mesmo independente da condição e do comprometimento dela, e que a gente precisa trabalhar em cima disso para que ela se desenvolva. Hoje, eu diria para vocês que eu representei o Brasil na Convenção do aniversário da Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência e a nossa legislação é a mais em consonância com a Convenção, ou seja, nós temos uma lei ótima. O problema é essa lei sair do papel e ir para a prática. Então, hoje, o que a gente tem como desafio é um professor sofrendo, sendo que a gente tem uma lei de inclusão, mas não tem mudanças concretas, políticas e sociais para que isso aconteça. E para isso exige um investimento na formação dos professores, um investimento na estrutura da escola, na redução dos alunos em sala de aula. Infelizmente, hoje, acho que o maior entrave nosso é que a lei seja respeitada de fato como ela foi construída. Né? Que haja um plano individual para cada aluno, que a escola em si tenha estrutura de práticas colaborativas suficientes para que ela possa oferecer para a criança realmente uma estratégia de educação e de desenvolvimento boa e não um remendo ou um puxadinho, como eu digo, em cima do que a gente já tem e que é isso que acaba de alguma forma enfraquecendo o processo inclusivo. Quando a gente pensa em um professor trabalhando com inclusão, eu tenho que reconhecer que isso é um desafio. E eu falo por mim, hoje como professora na universidade, com muitos alunos inclusos, com condições cognitivas e comportamentais distintas. Ele é um desafio. Mas existem duas coisas que realmente fazem a diferença. Primeiro, a minha vontade de acertar, de querer fazer, de me sentir capaz de poder ajudar o outro, né? Tentando de várias formas. E a outra é a organização de rede de apoio. Porque quando a gente está sozinho e a gente se desespera, não ter alguém para conversar e se acalmar e ter novas ideias e pensar em estratégias, é isso que muitas vezes acaba desesperando o professor.
Eu, como professora, digo, fechar a porta e ficar sozinha com seus alunos é muito difícil. Eu comecei a fazer inclusão numa época que eu brinco que era de faroeste, porque não tinha nada, não tinha lei, não tinha suporte, não tinha tantos textos em português. Hoje a gente tem muitos recursos. Muitas vezes o professor se sente sozinho. Então, a coragem de tentar e, ao mesmo tempo, a rede de apoio eficiente seriam suportes bons para que a inclusão acontecesse de uma forma melhor. A ideia de vencer o capacitismo, ela é uma coisa muito importante para todos nós, porque o capacitismo é como se estivesse na nossa pele e todo dia a gente tem que arrancar um pouquinho, sabe? A gente achar que o outro não é capaz e é fácil a gente falar de inclusão, mas continua capacitista, né? A gente fica preso nisso. Então, acreditar que o outro pode fazer de um outro jeito, que é diferente do que a gente pensa e até sonhou, mas a criança pode, o adulto pode fazer, e é isso que é uma das chaves, né, para esse processo de inclusão, lidar com o capacitismo e promover a acessibilidade, que é um direito e não uma bondade. Eu mudei muito por causa deles. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou impulsiva, eu sou super agitada e muitas vezes esse meu jeito fazia com que eu quisesse um resultado rápido. E isso frustrava muito, muitas vezes chorei por causa disso. E acho que o que eu aprendi com eles é respeitar o tempo. O meu tempo, o tempo dos outros, o tempo deles. O tempo ele é uma coisa maravilhosa na vida e a gente talvez não tenha tanta consciência da importância do tempo. Porque com o tempo a gente pode vencer coisas, porque às vezes você tem uma estratégia boa, mas se você não permanece nela, qualquer frustração a gente já abandona, não tem como a gente seguir em frente e conquistar algo. Então, se eu aprendi alguma coisa, foi respeitar os meus limites, me aceitar com as minhas rugas e com todas as minhas qualidades e os meus defeitos, e ao mesmo tempo valorizar o tempo que a gente precisa para determinadas conquistas, que é assim que a gente chega lá.